30, os evangélicos, eles eram apenas 6% da população. Passado alguns anos, em 1991, eram 9%. Chegando nos anos 2000, os evangélicos já representavam 15% da nação, ou 26 milhões. 26 milhões de brasileiros disseram em 2010 para o IBGE de que eram evangélicos. E aí no censo de 2010, 22% da nação disse que era evangélica, o que dá um total de 42 milhões de brasileiros dizendo: sou evangélico, sou cristão, sou seguidor de Jesus. Só para efeito de curiosidade, eu tive a curiosidade de fazer essa mesma pesquisa em São José dos Campos. E o IBGE, dos 42 milhões de evangélicos no Brasil, 12 milhões pertencem só à Assembleia de Deus, uma igreja centenária que fez um trabalho espetacular de plantação, plantou muitas igrejas. É algo espantoso pensar que somos em 42 milhões e 12 são só da Assembleia de Deus. E eu tive a curiosidade de pensar, mas como é que é essa realidade em São José dos Campos? E eu fui no site do IBGE, e o site disse, resultado de 2015 inclusive, de que em São José dos Campos nós somos em 688 mil habitantes, dos quais 142 mil são evangélicos, o que representa 20,74%. Esses números são impressionantes, são números que nos causam grande admiração. E sobre estes números que eu tenho falado para vocês, alguns especialistas dizem de que se nós continuarmos nesta projeção, em 2030 seremos a metade da população. Continuando deste jeito, do jeito que temos caminhado, em 2030, metade da população brasileira será evangélica. Eu não sei se vai ser a metade da ordem ou a metade do progresso, mas vai ser a metade da população. E isso poderia ser para nós um motivo de grande alegria, poderia ser um motivo de grande admiração, de grande esperança. Se não fosse por alguns pequenos detalhes. O primeiro deles que eu chamo a sua atenção, em 2010 o IBGE disse que éramos em 42 milhões de cristãos no Brasil, evangélicos. Mas em 2010 também, o IBGE precisou criar uma nova categoria para classificar uma nova forma de fé, que eram os ex-evangélicos ou os evangélicos não praticantes. Antes de 2010 não existia, pelo menos nas pesquisas, a ideia de um evangélico não praticante. A partir de 2010, passou a existir. A revista Isto É, do dia 19 de agosto de 2011, lançou a seguinte reportagem. É cada vez maior o número de brasileiros que nascem em berço evangélico e, como muitos católicos, não praticam sua fé. Dados de pesquisa do Orçamento Familiar e do IBGE revelam que muitos evangélicos de origem, existem muitos evangélicos de origem, mas que não mantêm vínculos com as crenças que proclamam. E em 6 anos, o que representava 0,7% da população subiu para 2,9%. Em números absolutos, em 2010, o IBGE chegou à conclusão de que existiam no Brasil 4 milhões de evangélicos não praticantes. Ou seja, de 42 milhões, tem 4 que não é praticante. Tem 4 que não tem vínculo, não frequenta nenhuma igreja. Outra preocupação, outro dado que me assusta. Poxa, somos 42 de evangélicos, mas isso é motivo de preocupação, porque nunca se ouviu falar de tantos escândalos de corrupção, de imoralidade, de crimes envolvendo evangélicos. E o último deles, uma igreja, o Estado de São Paulo lançou uma matéria no dia 31/7 de 2015, dizendo que o lobista e delator da Lava Jato, Júlio Camargo, repassou 125 mil para uma igreja evangélica, que o nome não convém falar, de Campinas. E a informação consta da quebra de sigilo bancário da empresa Treviso,
utilizada por Camargo para repassar propinas no esquema de corrupção da Petrobras, revelado pela Lava Jato. Nem o pastor da igreja, nem a defesa de Júlio Camargo, que negou que ele seja evangélico, quiseram dar explicações sobre o repasse. Nunca antes ouvimos tantos escândalos envolvendo evangélicos. Se você colocar na internet oração da propina, você vai ver um grupo de pastores, não sei se eram pastores, mas eram evangélicos, que estavam dando graças a Deus em uma oração, porque conseguiram uma propina. Somos 42 milhões de evangélicos. Seria um motivo de grande alegria, se não fosse por mais um motivo, por mais uma questão. Nós crescemos, a nação cresceu em número de evangélicos, mas o que mudou na nação com esse crescimento do evangelho, dos evangélicos na nação? O que 42 milhões de evangélicos têm feito pela nação, ou de que forma 42 milhões de evangélicos estão influenciando a nação, ou como que 42 milhões de evangélicos estão fazendo o Brasil se parecer mais com o reino de Deus? Essa é a principal pergunta e é aquela que mais me preocupa. Nós vemos grandes movimentos históricos onde poucos cristãos fizeram muito pelo mundo. Não sei se você sabia, mas as principais universidades do mundo, Stanford, Yale, Princeton, Harvard, foram criadas por cristãos. E nós não teremos tempo aqui para falar, por exemplo, da história da Cruz Vermelha e de outras histórias onde poucos cristãos fizeram coisas espantosas e que tem registro na história. E eu penso, poxa, se poucos cristãos fizeram tanto pelo mundo, o que 42 milhões não deveriam estar fazendo pelo seu país e pelo mundo? Eu fiz uma pesquisa que eu fiquei muito triste de saber que o Brasil ocupa eu tive que escrever isso, 85º lugar no ranking mundial de índice de desenvolvimento humano. Nós ocupamos a posição de 85, e o problema não é ocupar a posição de 85, é ocupar uma posição atrás de países que a gente nem sabe onde fica no mundo. Alguém sabe dizer onde fica Maurícios? Você sabe localizar no mapa mundi onde fica Maurícios? Você sabe localizar no mapa mundi onde fica São Vicente? Não estou falando do litoral, é um país. Você sabe localizar no mapa mundi onde fica Bósnia e Herzegovina? Um país que tem 42 milhões de evangélicos não poderia ocupar a posição de 85 no ranking de desenvolvimento humano. Um país que tem 42 milhões de evangélicos não poderia ter crianças se prostituindo. Não poderia ter famílias se alimentando de lixão. Um país com 42 milhões de evangélicos não poderia ter tanta corrupção. Mas isso é Brasil, né? Mas e quando a gente fala de São José dos Campos? Somos 142 mil evangélicos, somos 20% da população de São José dos Campos. O que esses 20% fazem por São José? Ou de que forma que esses 20% influenciam São José? Somos em 142 mil evangélicos em São José dos Campos, dos quais 116 pertencem a essa comunidade de fé. O que esses 116 desta comunidade de fé fazem por essa cidade? De que forma os 116 evangélicos dessa cidade influenciam essa cidade com o cristianismo? Se a nossa resposta a essa pergunta é que a influência cristã no Brasil não é um reflexo do cristianismo, do crescimento, não reflete o crescimento da população evangélica, se a população evangélica cresceu no Brasil, mas pouco ou nada mudou, eu chego à conclusão de que talvez Jesus tenha ensinado algumas coisas e que nós esquecemos. E é por isso que nós realizamos essa série. É muito provável que se 42 milhões de evangélicos não influenciam o Brasil, com certeza tem alguma coisa que Jesus ensinou e nós não estamos praticando. Você quer um exemplo?
Semana passada, o Jefferson conversou conosco, ele abriu essa série falando sobre a vontade de Deus. Da oração que não precisa nem ser evangélico para conhecer, a oração do Pai Nosso, onde dizemos: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O Jefferson fez uma pergunta na noite passada que ela está ecoando no meu ouvido e de minuto em minuto ela vem voltando. O Jefferson perguntou para a gente: quando você ora, seja feita a tua vontade. Quando você fala tua, é a tua quem que está falando? A vontade de Deus ou a sua vontade? Quando você fala Deus, faça a tua vontade, mas no fundo, o Jefferson nos levou a refletir, e eu fiquei constrangido com a pergunta: quando falamos Deus, seja feita a tua vontade, de fato queremos que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas? Ou é a nossa vontade, prazeres e preferências que nós buscamos? Vocês percebem como é importante esse tema que a gente está tratando? Vocês percebem a relevância de falar do que Jesus ensinou e a igreja esqueceu? Hoje a gente vai dar sequência nesse texto, nessa temática. Hoje a gente vai falar sobre santidade, sobre pureza, a gente vai falar sobre influência. Eu trago o seguinte questionamento para vocês: quando a gente fala de cristianismo, quem contagia quem? Quem influencia quem? É a resposta que eu quero encontrar no texto curto de Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 42. Quem contagia quem? Vamos aprender com Jesus aquilo que ele fala no livro de Marcos, e você pode me acompanhar também na leitura que será projetada. Marcos capítulo 1, versículos de 40 a 42 diz o seguinte: um leproso aproximou-se de Jesus e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente, a lepra o deixou e ele foi purificado. Embora esse trecho que a gente leu, e é o texto da nossa reflexão nessa noite, ele é um trecho curto, o ensinamento que traz por trás dele é muito profundo. E para que a gente possa desfrutar da profundidade desse texto, nós precisamos compreender o contexto onde ele se dá, o que acontece nessa cena e o que está envolvido nesta cena. Nós lemos que Jesus está caminhando e ele tem um encontro com o leproso. E para que a gente possa entender esse texto, precisamos saber antes quem era um leproso ou como viviam os leprosos na época de Jesus. Na época de Jesus, um leproso era alguém que vivia às margens da sociedade. O leproso era alguém que ninguém queria se relacionar, porque um leproso era considerado alguém impuro. Era considerado um pecador. E você não podia ter contato com o leproso porque ele era impuro, e quem tem contato com o impuro, impuro fica. E é por isso que os leprosos tinham a cidade dos leprosos, que ficava retirada. Leprosos não podiam se relacionar com ninguém. Inclusive dizem relatos históricos que leprosos andavam com uma plaquinha no peito, escrito leproso, e eles tinham que, quando eles porventura precisavam ir até a cidade, eles precisavam ir gritando: leproso, impuro, impuro, para que as pessoas soubessem que está chegando o impuro. Então toma cuidado porque tem um impuro chegando. Os leprosos, por lei, eles tinham que gritar: impuro, impuro, para que as pessoas os puros não corressem o risco de tocar neles, de ter algum tipo de contato com eles. Então leprosos eram pessoas isoladas, rejeitadas pela sociedade. Leprosos não participavam da vida social e nem da vida religiosa. Leproso não podia participar de um culto a Deus, porque ele era impuro. Impuros não cultuam a Deus. Um leproso, na época de Jesus, também era alguém que tinha que conviver com um vazio existencial, porque ele diariamente convivia com o desprezo, com a rejeição, com a solidão.
Não bastasse o sofrimento físico, um leproso também tinha o sofrimento existencial, de viver isolado, rejeitado e ignorado pela sociedade. Um leproso não tinha contato nem com os membros de sua família. E se não bastasse a rejeição, a dor física e a dor emocional, tinha uma que era mais profunda. Um leproso, ele tinha que conviver com algo que corroía ele muito mais do que a lepra, que era a culpa. Na cultura judaica do primeiro século, um leproso era considerado alguém amaldiçoado por Deus. Afinal de contas, ninguém é leproso se não tenha feito nada de errado. Se você tem lepra, é porque você cometeu algum pecado. Ou você, ou seus pais. Então você é amaldiçoado por Deus. Deus está te castigando. E é por isso que você tem lepra. Então um leproso tinha que conviver acreditando que Deus tinha rejeitado ele, de que Deus tinha o abandonado e que Deus estava castigando ele por pecados talvez que ele nem sabia que cometeu, e nem se foi ele ou se foi os pais dele. E essa era a vida de um leproso na sociedade em que Jesus estava. Alguém que convivia com a dor física, a dor emocional, com a rejeição da sociedade e com o sentimento de culpa. Eu fiz alguma coisa e é por isso que Deus está me castigando. Só que o texto que nós lemos nos conta o relato de um leproso, um impuro, que um dia tem um encontro com Jesus. Ele ouve dizer que Jesus está chegando, de que Jesus vai passar por aquela cidade e ele decide que ele vai ter um encontro com Jesus. Algo muito surpreendente, porque um leproso jamais pensaria em ter um contato com um sacerdote. Um leproso jamais teria contato com o religioso, porque o religioso o rejeitaria para não ficar impuro. Mas com Jesus não. Com Jesus o leproso, o impuro, tem a disposição de se encontrar. Com o religioso, o impuro rejeita, porque sabe que será rejeitado por conta de sua impureza. Mas com Jesus não. Com Jesus ele se dispõe a ir ao encontro de Jesus. E naquele momento da história, Jesus, no livro de Marcos, Jesus já é alguém que está na época de popularidade. Para quem fez Obreiro Aprovado, Jesus já está no ano da popularidade. Jesus já é conhecido, já é tido como um grande mestre, como santo de Deus, como um profeta, como alguém completamente diferenciado. As pessoas que olhavam para Jesus já sabiam que ele era alguém diferente. O texto de Marcos diz que as pessoas olhavam para Jesus e ficavam maravilhadas com o seu ensino, porque Jesus ensinava como alguém que tem autoridade. Mas não era uma autoridade igual a dos religiosos, porque os religiosos ensinavam o que sabiam. Jesus ensinava o que ele era e o que ele vivia. A autoridade de Jesus não era uma autoridade opressiva, uma autoridade que fazia distinção de quem ele era e de quem os outros não eram. A autoridade de Jesus não é para afastar as pessoas, pelo contrário, a autoridade de Jesus aproxima as pessoas e faz as pessoas querer ter mais contato com ele. Jesus nunca olhava as pessoas de cima para baixo. Jesus não fazia segregação. Jesus não fazia distinção. Jesus não diminuía as pessoas. Jesus não ficava com nojo das pessoas por conta dos pecados que elas cometiam. Jesus não tinha nojinho de se relacionar com pessoas que eram diferentes dele, por pessoas que tinham uma vida pecaminosa. Aliás, pelo contrário, Jesus se sentia muito bem com pecadores. E talvez seja esse o motivo que o leproso tem tanta disposição de encontrar com Jesus. Você consegue imaginar essa cena? Uma colônia de leprosos retirada, isolada da sociedade. E aí esse leproso fala: eu ouvi dizer que Jesus vai passar aqui. E aí ele fala assim: eu vou lá encontrar com Jesus. E talvez os amigos dele falem: você é louco, você vai encontrar com o santo de Deus, você vai encontrar com o profeta, você vai encontrar com o mestre, você é impuro, você não pode ter contato com ninguém. E eu fico imaginando esse leproso falando: eu vou me encontrar com Jesus, porque com Jesus não tem problema. Teria problema com o sacerdote, teria problema com os religiosos, mas com Jesus não tem problema. Sou capaz de apostar que eu vou chegar lá, ele vai me ouvir, vai dar atenção para o meu clamor, ele vai me escutar e é capaz de até me dar um abraço. E não é o que Jesus faz.
Esse homem se aproxima de Jesus, ele se joga aos pés de Jesus numa evidência da intensidade da sua busca e de sua fé. E ele apresenta a sua causa a Jesus. O seu corpo estava invadido por uma doença incurável, mas a sua fé estava inabalável. Seu corpo poderia estar se deteriorando, mas a sua fé permanecia forte, ao ponto de o levar a buscar Jesus. E antes de preparar essa mensagem, eu nunca antes tinha me atentado para um detalhe desse texto. Até preparar essa mensagem, eu não tinha prestado atenção em um pequeno detalhe desse texto aqui. O leproso se aproxima de Jesus, e percebam, ele não pede por cura. O leproso não fala para Jesus: Jesus, você pode me curar? Não é por cura que o leproso pede. Por que ele pede? Por purificação. Jesus, me purifica. Porque nós acabamos de falar de que naquela sociedade, alguém que era impuro, alguém que era leproso, era porque era castigado por Deus. Então esse leproso está falando: Jesus, eu quero novamente ter um relacionamento com Deus. Eu não quero mais ser considerado o amaldiçoado. Eu não quero mais ser o esquecido, o abandonado. Eu quero novamente ser alguém amado por Deus. E outro detalhe que me chama a atenção nesse texto, que eu não tinha me atentado até então, é que este homem não fala assim: Jesus, se você puder, me purifica. Ele fala: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Porque o que está em questão aqui não é o poder de Jesus para purificar. Porque poder todo mundo já sabia que Jesus tinha. O que está em questão aqui é a vontade do Senhor. A vontade de Deus, como o Jefferson falou para a gente semana passada. Jesus, o Senhor tem todo o poder. E se o Senhor quiser agora, o Senhor pode me purificar. Sabe, queridos, quando eu olho para esse texto, o que é muito extraordinário para mim, não é o fato de que esse leproso fala: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, e Jesus fala: quero. Isso é admirável, mas para mim não é o mais extraordinário. Para mim também não é mais extraordinário o fato de que o versículo 42 diz que quando Jesus disse quero, qual que é a palavra que é usada? Imediatamente a lepra saiu do corpo desse homem. Não foi um progresso, foi imediato. Quero, seja purificado. Acabou, não tem mais lepra. Isso impressiona, mas para mim não é o mais impressionante deste texto. Para mim, o mais interessante desse texto é que Jesus vai até o homem e toca no homem. Nós acabamos de falar que naquela sociedade, uma pessoa não podia tocar em alguém impuro, porque ficava impuro. Mas Jesus toca nesse homem, e não é ele, Jesus, que fica impuro, é o impuro que fica puro. Para mim, o que me causa grande admiração desse texto, não é o fato da lepra ter saído, não é o fato de Jesus atender a oração, é o fato que Jesus toca no impuro, e não é o puro que fica impuro, é o impuro que fica puro. Não, peraí, tem alguma coisa aqui que não está encaixando. A gente não acabou de falar que naquela sociedade, quando alguém tocava alguém impuro, ficava impuro? Como é que pode isso? Como é que pode o puro tocar em o impuro, e o impuro ficar puro, e o puro ficar impuro? Vocês conseguiram captar a coisa? Por que o impuro ficou puro, e o puro ficou impuro? E o puro não ficou impuro? Essa é uma pergunta que a gente tem que chegar a essa conclusão essa noite. Quando o puro toca o impuro, por que o impuro fica puro e o puro não fica impuro? Se você falar devagar umas 3 vezes, você decora. Foi o que eu fiz para treinar essa mensagem. Quando o puro toca o impuro, por que o impuro fica puro e o puro não fica impuro? Afinal de contas, quem contagia quem? Você saberia me dizer a resposta? Por que é o leproso impuro que fica puro?
E não é o Jesus puro que fica impuro. Eu não sei se você sabia, mas a questão é tão complexa que foi tema de um dos concílios da igreja cristã. Lá pelo ano 1500, a igreja cristã, os líderes da igreja cristã estavam reunidos em um concílio, e uma das pautas do concílio era a seguinte: se uma mosca cair na água benta, contamina a água ou purifica a mosca? Você está achando engraçado, né? Mas é verdade, gente. Os líderes da igreja cristã, no ano 1500, se reuniram para discutir essa questão, é sério. Eles passaram horas com todos os argumentos filosóficos e teológicos para esclarecer essa questão. Se uma mosca cai na água, contamina a água ou purifica a mosca? Eu não sei qual conclusão eles chegaram. Mas sabe o que eu sei? Passaram-se 500 anos. E a gente continua com os mesmos dilemas. Parece algo bobo para nós, a gente fala, nossa, que discussão boba. Mas se ela é tão boba assim, por que a gente tem os mesmos dilemas hoje ainda? Hoje a gente ainda, passado tudo isso, a gente ainda se pergunta, até onde eu posso entrar na lama sem me sujar? Evitamos de nos relacionar com algumas pessoas, porque a gente não sabe responder até que ponto podemos nos envolver sem ser igual. Evitamos alguns relacionamentos, sabe por quê? Porque a gente não sabe a resposta, qual a linha que separa influenciar de ser influenciado. Então a discussão sobre a mosca e a água não é tão boba, porque a gente não sabe a resposta. Parece que é um dilema para nós, foi um dilema para a igreja, mas para Jesus não foi. Para Jesus em nenhum momento foi um dilema. Porque quando Jesus olha para o mundo imundo, Jesus não evita de entrar no mundo imundo. Pelo contrário, Jesus mergulha no mundo imundo, porque Jesus sabe que ele puro mergulhando no mundo impuro, não é ele que ficaria impuro, mas é o mundo contaminado que ficaria cheio de sua graça, cheio de seu amor, cheio de sua transformação. Jesus mergulha no mundo imundo, porque ele sabe que ao mergulhar no mundo imundo, não é ele, Jesus, que ficará sujo, mas é o mundo imundo que ficará limpo. Para Jesus não era problema se relacionar com o imundo, porque Jesus sabia que em nenhum momento era ele que ia ficar imundo. Pelo contrário, os imundos que se relacionassem com ele ficariam purificados. E o que é interessantíssimo pensar é que Jesus sabe que é puro, mas não faz uso de sua pureza para afastar as pessoas. Pelo contrário, faz uso de sua pureza para se aproximar das pessoas. A pureza de Jesus aproxima as pessoas. Os sacerdotes não se relacionavam com pessoas impuras. Sejam doentes, sejam prostitutas, sejam publicanos, religiosos não se relacionam com pessoas impuras. Religiosos não abraçam pessoas impuras. Mas Jesus abraçava, conversava, sentava na mesma mesa. Eu leio minha Bíblia e me admira o fato de que Jesus é capaz de se relacionar com pecadores e publicanos, com fariseus e religiosos, e não mudar, continuar sendo exatamente o mesmo. Jesus, ele se sente muito à vontade na mesa dos pecadores. Mas sabe o que é interessante? Não é só o fato de que Jesus se sente à vontade na mesa dos pecadores, mas que os pecadores também se sentem à vontade na mesa de Jesus. É interessantíssimo ler a Bíblia e ver como os pecadores são apaixonados por Jesus. Talvez porque eles saibam que Jesus não os rejeitaria, como os religiosos fazem. Eu acho, pelo que eu li da Bíblia, eu acho que Jesus jamais rejeitaria ir num churrasco de família por saber que lá ia ter cerveja.
Aliás, Jesus uma vez fez uma festa e acabou o vinho, de tanto que o pessoal bebeu. Tiveram que trazer mais vinho. Jesus jamais rejeitaria ir num churrasco de família só porque vai ter cerveja, porque Jesus não ficaria constrangido com a bebedeira e com as piadas sujas, mas saberia que as pessoas sim seriam contagiadas pelo seu amor e repensariam o seu jeito vazio de viver. Jesus não tem problemas em se relacionar com pecadores, porque ele sabia que não era ele que ia ficar com vontade de pecar, mas os pecadores que ficariam com vontade de se arrepender. Pelo que eu leio na Bíblia, a conclusão que eu chego é que Jesus se relacionava com os pecadores, porque ele sabia que ele puro poderia purificar os pecadores. E os pecadores impuros não teriam nenhuma influência sobre ele. E eu e você, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, será que a gente se parece com Jesus nesse aspecto? Ou não? Quando o puro toca o impuro, por que o impuro fica puro e o puro não fica impuro? Quando eu olho para aquilo que Jesus ensinou, e que muito provavelmente nós esquecemos, o puro purifica o impuro por dois motivos básicos. O primeiro deles é porque aquele que é puro tem convicção de quem é, conhece a sua identidade, sabe quem é em Deus. Eu olho para a vida de Jesus e nem o ambiente, nem as circunstâncias ou qualquer outra coisa nos seus 33 anos de vida fizeram com que ele duvidasse ou titubeasse sobre quem ele era. Jesus tinha uma clara convicção, uma forte convicção de quem ele era, e essa convicção lhe servia de alicerce para a alma. A Bíblia nos fala que Jesus, logo depois que foi batizado, ao sair das águas, ele ouviu uma declaração vinda dos céus, do seu Pai, que dizia: você é meu filho amado. E toda a vida de Jesus, a voz que ele ouvia era essa: você é meu filho amado. Quando Jesus conversa com uma prostituta, ele é o filho amado. Quando Jesus está no deserto sendo tentado, ele é o filho amado. Quando Jesus vai jantar na casa de alguém que fazia esquema, ele ia lá como filho amado. Quando Jesus percebe que todos abandonaram, ele continua sendo filho amado. Quando Jesus está sofrendo açoites por um crime que não cometeu, ele ainda é o filho amado. Quando ele está sendo crucificado por causa dos nossos pecados, ele ainda é o filho amado. Percebam, nada mudou. Independente da circunstância, momento da vida, alta do dólar, não importa. Porque a voz nos ouvidos e no coração de Jesus é: você é o meu filho amado. E é por isso que Jesus nunca se contaminou com impureza, porque quando a impureza chegava no coração dele, ele falava: opa, peraí, está ocupado, não dá para entrar aí. A impureza chegava perto de Jesus: está ocupado esse coração, com a declaração de que ele é filho amado. Jesus tinha muito claro quem ele era, e é isso que fazia com que ele pudesse purificar o impuro. E não só isso, como que o puro toca o impuro e não fica impuro? Olhando para a vida de Jesus, eu chego à conclusão de que quando os puros têm um senso muito claro de missão, quando eles sabem qual é o motivo e propósito de sua existência. Jesus é alguém que viveu a vida de forma intensa. Jesus não desperdiçou um único minuto de sua vida. Sabe por quê? Porque ele sabia
quem ele era, por que ele vivia e para quem ele vivia. E é por isso que ele pode aproveitar a vida. E é por isso que ele pode viver a vida com tanta intensidade. Jesus sabia muito claro qual que era o propósito de existência dele. Por exemplo, em João capítulo 4, versículo 34, 35, Jesus fala que a vontade dele, a comida dele era fazer a vontade de Deus. Ele se alimentava da vontade de Deus. O seu grande prazer de vida era fazer a vontade de Deus. Jesus sabia que a humanidade estava separada de Deus. Jesus sabia que a humanidade estava impura por conta dos seus pecados. E essa impureza separava o homem de Deus. E para dar fim a essa impureza, Jesus entrega a sua vida na cruz. Jesus morre pelo meu e pelo seu pecado, para que quando Deus olhe para pessoas arrependidas, já não vejam mais impuros, mas vejam pessoas arrependidas e salvas pelo sangue de Jesus. Jesus vai até o fim com a sua missão, para transformar impuros em puros, mas não para que esses puros desprezem os outros impuros, mas para que esses puros agora saibam que eles também têm uma nova identidade e uma nova missão. Jesus podia conversar com uma prostituta, porque ele sabia que quando conversava com uma prostituta estava em missão. Jesus podia ir jantar com o pessoal da Lava Jato, porque ele sabia que, embora eles fazem esquema, ele, Jesus, estava em missão. Jesus sabia que, mesmo abandonado, a missão ainda continuava. Jesus sabia que, mesmo em meio a açoites, a missão ainda estava de pé. E mesmo quando foi crucificado, Jesus sabia que isso fazia parte da missão. Isso fazia parte do plano. O sofrimento da cruz não foi um momento de desatenção de Deus. Fazia parte do plano. 42 milhões de brasileiros talvez fariam uma grande diferença no Brasil se soubessem quem são e para o que vivem. 142 mil joseenses poderiam influenciar fortemente essa cidade, esse país, se soubessem qual é a sua identidade em Cristo e qual é a missão na qual devem se engajar. Agora, se 42 milhões ou 142 mil não quiserem fazer uso do que são, ou abrir mão do que são e abrir mão da missão, o que você acha da ideia de 116 brasileiros e joseenses que fazem parte dessa comunidade se apegarem a quem são em Cristo e se engajarem na missão de anunciar o Evangelho da salvação? O que você acha dessa ideia? Parece boa para você? Para mim não é só uma boa ideia, é a única. É a única. Amanhã, quando você acordar, o que fará diferença na sua vida não é o quanto de saúde tem no teu corpo ou de dinheiro na tua conta bancária. Amanhã e todos os dias da sua vida quando você acordar, o que fará diferença é a convicção de quem você é e qual é o propósito da sua vida. Se você não sabe quem você é em Deus e qual é a missão que Ele te confiou, a sua vida está perdida. E é bem provável que você esteja desperdiçando anos da sua vida. Anos. Eu encerro te perguntando, quem que você é em Jesus? Saberia me responder? Qual é a missão que Ele te confiou? De que forma Ele quer que você viva? A Bíblia nos fala em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Queria te convidar a fechar seus olhos.
E de olhos fechados, eu quero te fazer só uma pergunta. Quando você se relaciona com pessoas impuras, é você que fica com vontade de ficar impuro? Ou os impuros que têm vontade de se purificar? Essa é uma noite para nós nos rendermos ao Senhor mais uma vez, consagrarmos nossas vidas. Todo impuro que Jesus tocou, nunca mais foi impuro. Todo impuro que Jesus tocou em algum momento da sua vida, recebeu uma nova identidade em Cristo Jesus e um novo senso de missão, um novo modo de ver e viver a vida. Nessa noite eu sinto que Deus quer purificar a mim e a você, mas de uma forma tão profunda de que não existam mais possibilidades da impureza nos impurificar, mas sim que a pureza de Jesus fará parte da nossa vida de maneira tão plena que não se achará mais espaço na nossa vida para qualquer tipo de impureza. Por isso, nessa noite, com suas palavras, faça uma oração a Deus, confesse seus pecados, deixa Ele te tocar nessa noite, deixa Ele te purificar, deixa Ele te curar nessa noite, deixa Ele preencher sua vida, até o ponto que não exista mais espaço nenhum para nada mais existir na sua vida senão Ele.